Nilson, tem uma convidada aqui nos aguardando, porque a operação foi possível, ela foi baseada em depoimentos de parlamentares que embasam a decisão contra essa ex-assessora do deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas. Dentre esses deputados está o Glauber Braga, o José Rocha, a Adriana Ventura também prestou depoimento, e é com ela, Adriana Ventura, do Novo, que a gente conversa agora ao vivo. Deputada, bem-vinda, um bom dia para a senhora. Quero entender qual foi o contexto, quais foram as informações que a senhora prestou, sobre esse caso ao Supremo Tribunal Federal e à Polícia Federal, melhor dizendo. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer conversar com vocês. Olha, inicialmente eu fui uma testemunha, sim, por conta de emendas parlamentares. E essa questão de emendas, especificamente, é uma coisa que vem há muitos governos. A gente sabe que no Brasil, nós temos o presidencialismo de coalizão e existe esse mecanismo de agradar aqueles que votam conosco. Então, para formar maioria, isso é uma coisa comum. Eu não estou falando que eu concorde com ela, até porque eu sou contra esse mecanismo de emendas parlamentares, minha é muito clara, e estou falando de todos os tipos de emenda parlamentar. Então, há muitos e muitos anos, eu venho batendo, questionando, e se vocês lembrarem do histórico do orçamento secreto, que é uma coisa que a gente falava muito de emendas de relator, depois foi declarado inconstitucional pelo STF em 2022, e em 2023 começou o mecanismo de emendas de comissão, na busca de transparência. Só que essa transparência, na verdade, ela melhorou, mas ainda não resolveu. Então, o meu depoimento na Polícia Federal, que foi a sua pergunta, foi justamente para falar dessa questão de dar transparência e questionar os critérios pelos quais essas emendas são distribuídas, que ainda continua a mesma coisa. Então, o meu depoimento foi nesse sentido, foram horas de depoimento, porque é uma denúncia que eu faço há muito tempo na tribuna da Câmara e na Comissão de Saúde, que é a que detém a maior quantidade de dinheiro dentre as comissões da Câmara dos Deputados. Ô, Nilson. Sim. Deputada, eu queria eu fiquei aqui na dúvida de falar você ou senhora. Pode falar você, Nilson. Você desse um panorama em termos de termômetro, de clima no Congresso, no Parlamento, diante dessa operação. Como é que você sente da reação dos parlamentares em termos de preocupação, de legitimidade, dos limites? Esse caso da emenda está levando o Parlamento para um certo limite. Queria que você falasse um pouco da leitura de clima diante da operação. Tá, assim, Nilson, o que é uma questão objetiva? Emendas parlamentares é um instrumento que parlamentares têm para, assim, fazer coisas nas suas bases, é um instrumento de poder, todo mundo sabe disso. Basta ver que quando você anda na Câmara dos Deputados, tem aquela romaria de prefeitos, de vereadores, de entidades, de hospitais que vão pedir recursos para suas bases, seus municípios e seus... Então, é uma coisa importante para a maior parte dos parlamentares que está ali ter esses recursos, mas não é... Então, a questão que envolve emenda parlamentar, ter uma operação com emenda parlamentar, a gente tem que separar um pouco, porque eu vejo muitas falas, às vezes, que misturam assuntos. Uma coisa é uma operação que foi feita por conta de investigação, que daí vai ver se existe corrupção ou não, e a outra coisa é o mecanismo das emendas sem transparência, que algumas podem ter corrupção e outras não. Então a gente só precisa separar, mas assuntos que envolvam emendas parlamentares, fica todo mundo realmente preocupado. O que será que vai acontecer? Por quê? Porque nos últimos anos, o valor das emendas parlamentares aumentou muito, 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 muito. Todo mundo viu isso. Então, de certa forma, o Legislativo está com muito poder de fogo e muitos valores muito altos na mão, que muitas vezes até sufoca o Executivo em alguns pontos, e é um jogo e é uma negociação. Assim como existe os três poderes, que hoje, infelizmente, estão em desequilíbrio profundo, um é refém do outro. A gente vê os episódios do Legislativo com o Judiciário, a gente vê do Legislativo com o Executivo, e eu estou falando desse Executivo, mas o Executivo da legislatura passada foi sempre a mesma coisa. Então, o clima está muito tenso. Ter uma operação na casa
é muito ruim, né? Ninguém fica confortável, porque... Agora, eu acho que isso precisa ser esclarecido, e principalmente o que precisa ser esclarecido, só para deixar claro, que o ministro Flávio Dino, a gente aprovou aquela lei complementar 210, mas esta lei complementar melhorou a transparência, mas a coisa continua a mesma. Se você pegar as listagens que são aprovadas nas comissões, não tem critério. Não sabe por que o parlamentar, quando tem identificação, foi ou não sabe porque o município, esse projeto foi escolhido ou não, continua um toma lá da cá, um balcão de negócio, sendo muito... E como era antes. Agora a gente sabe, uma parte a gente sabe, porque alguns parlamentares aparece o nome. Só que a questão do orçamento secreto, que a gente falava, que falam, o orçamento secreto acabou. Não acabou nada. Eu estou numa comissão, essa semana, e a semana passada, toda semana é aprovado um monte de emenda parlamentar, que ninguém discutiu na comissão, ninguém sabe por que foi destinado aquilo, e tem valores altos, 100 milhões, 200 milhões, que ficam sobre um guarda-chuva escrito liderança do partido A, liderança do partido B. Então, continua sem transparência e sem critério, é isso que eu quero dizer. Ótimo. E o clima é tenso, Nilson, respondendo a tua pergunta. O clima é tenso porque uma operação lá dentro é realmente desgastante.